Igreja Batista, firme promessa, cooperando pela vida em Jesus. Graça e paz, meus irmãos, um bom dia com Jesus a todos, que possamos nesta manhã louvar e adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Sejam todos bem-vindos. A vida de Cristo em nós, motivo da adoração. Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Vamos orar? Vamos fazer agora uma oração de louvor e gratidão ao Senhor, o autor da vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te dar graças, porque tu és o autor da vida. Obrigada, Senhor, porque tu és o nosso Deus, Criador, mas também tu és o nosso Pai. Obrigada porque somos a tua igreja, Senhor. Que privilégio fazermos parte do teu povo. Senhor, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E por isso estamos aqui. Nos ajuda a te adorarmos de uma forma que te agrade, em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista, firme promessa, cada membro desse corpo, dessa família. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós estamos em plena campanha de missões estaduais. E agora teremos o nosso momento missionário com o pastor Paulo, hoje com muitas novidades e muitos desafios. É com você, pastor Paulo. Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para relembrá-los que nós estamos sim na nossa campanha de missões estaduais. E eu quero relembrá-lo também do nosso tema, que é Pela Vida em Jesus Cristo eu coopero. Vamos lá de novo? Pela vida em Jesus Cristo eu coopero. E a divisa que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 2 ao 4, onde a palavra de Deus diz: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, como diria o bom matuto, a nossa campanha de missões aqui na igreja está pipoco. O negócio está esquentando mesmo, meus irmãos. Tivemos uma semana muito movimentada através da Semana de Missões Virtuais. Graças a Deus, foi um sucesso. Tivemos mais de 50 irmãos participando no grupo, transmitindo as mensagens aí para propagar o Evangelho. E amanhã, se Deus quiser, estaremos mais uma vez com o nosso Igreja sobre Rodas. Então, irmãos, fique intercedendo conosco nesse momento. E que se você passar aí no caminho, se nós passarmos no caminho da sua casa, você possa aparecer, saudar os nossos irmãos e a gente também poder revê-los. Mas eu vim aqui também para lembrar de alguns desafios que nós teremos durante essa semana. Então fica ligado aí, diretor. Primeiramente, nós vamos ter 12 horas de oração por missões estaduais. Vai ser na quarta-feira, dia 29/7, certo? Agende aí. A quarta-feira nós vamos ter 12 horas de oração por missões estaduais. E para os jovens, nós também vamos ter uma programação muito especial. Vamos ter 2 missionários jovens, camarada porreta, que vai ser o Jorge, que vai estar também, Jorge e o Carlos, que vão estar falando sobre missões conosco. Como é que a juventude hoje pode estar fazendo missões? Então, fique ligado, vai ter essa programação especial, essa live missionária para os jovens, vai ser no sábado, dia 31. Jovens e adolescentes, venham acompanhar conosco esse momento aí. Também quero relembrar do nosso jantar, certo?
que você possa estar fazendo as encomendas com a nossa irmã Céia, mas as novidades chegam a cada momento, meus irmãos. E diretamente do sertão, o nosso irmão Janilton trouxe, e olhe que o nosso irmão Janilton, de doce, ele entende. Ele trouxe para nós, na nossa campanha, para você estar adquirindo e ajudando missões, um mel sertanejo. Nós vamos ter aí a programação, ou melhor, nós vamos estar vendendo o mel para missões. Tem de 2 tamanhos, tem do grandão, se você tiver mais apertadinho, tem do pequenininho, mas é doce do mesmo jeito. Não vai ter problema nenhum. Tem para todo mundo, irmão. E está vendendo bem, viu? Pense nos irmãos para gostar de um mel, mas esse pode. Então não perca, olhe, um mel do grande R$ 25 e o pequeno 15, mas é de qualidade. O irmão Janilton disse, se você cheirar direitinho a garrafa até a caatinga, você vai sentir, mas é a caatinga do sertão, meus irmãos, não é um mau cheiro não. Então não perca. E quero lembrar também que a nossa irmã Luciene, ela vai estar também vendendo para missões uns paninhos de prato. Pense numa belezura, dá até pena de usar, de tão bonito que é. Paninho de prato, R$ 7 para a missão. Meus irmãos, só não contribui com missões quem não quer. Então não perca tempo e ajude também, meus irmãos. Se você tiver uma ideia de como multiplicar essas ofertas, se você tem um dom e talento, use isso para a honra e glória de Deus, para que essa campanha possa estar contribuindo com o alvo para a nossa convenção, para que o Evangelho chegue em todo o nosso Pernambuco. Desde já eu também convido você a orar. Uma oração em favor da nossa convenção, dos projetos, dos missionários, e que nós, como povo batista, possamos alcançar esse alvo. Ore comigo nesse momento. Oremos. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por tua graça, tua misericórdia, que tem nos abençoado, Pai. Pois o teu Evangelho chegou à nossa cidade, tocou o nosso coração e hoje te conhecemos. E por isso, Pai, te pedimos, Senhor, nos ajuda a testemunharmos e a sermos instrumentos para que o teu Evangelho chegue a outras pessoas que ainda não te conhecem. Por isso, eu apresento diante de ti a nossa campanha de missões estaduais, as programações que estamos fazendo, Pai, não só no objetivo de conseguir recursos, mas também para mobilizar a nossa consciência de que também somos missionários. Que o Senhor também possa estar abençoando a nossa convenção, da maneira pela qual ela vai administrar esses recursos. Que o Senhor possa estar mobilizando o coração de cada membro de uma igreja batista a contribuir generosamente com esse alvo. E que o Senhor possa estar abençoando, Pai, fazendo isso que nós estamos arrecadando para a tua honra e tua glória, frutificar através dos projetos e na vida dos missionários. Abençoe, Pai, o nosso Pernambuco. Faz com que esse povo conheça o teu santo nome. Faz, Senhor, com que cada pernambucano tenha o privilégio de pelo menos ouvir falar do Evangelho verdadeiro. É isso que nós te pedimos, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações.
Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. A vida de Cristo em nós, motivo da comunhão. João, no capítulo 17, versículos 20 e 23, registrou as palavras de Jesus: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu estás em mim, ó Pai, e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Amém. Linda oração feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orou por todos nós. Ele orou pela nossa igreja. Agora, queridos, nós temos alguns pedidos de oração. Primeiro, alguns agradecimentos que foram compartilhados pela irmã Enilda. Vamos agradecer a Deus pela cura de alguns dos nossos irmãos foram curados da Covid-19. Queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Manuel, lá de Araçoiaba, pela vida de Everaldo, cunhado de Alda e de Auristela, também pela vida de Eduardo, que é sobrinho do irmão Guilherme.
Estivemos orando por esses irmãos e hoje nós damos graças a Deus, porque a sua vontade foi curá-los e eles já estão em casa. Amém. Mas continuemos orando, meus irmãos. Vamos orar pela vida da irmã Tininha. Ela está também com Covid, está se tratando em casa. Então vamos pedir ao Senhor por sua saúde, por sua vida emocional e também por seus filhos. Queremos também pedir oração pela tia da irmã Enilda, a tia Berenice, que irá fazer alguns exames essa semana. Que estejamos orando por sua vida, por sua saúde, por esses exames que ela precisará fazer. Vamos orar também pelo luto dos filhos da irmã Auristela, que essa semana perderam o pai. Estejamos orando, meus irmãos, por seus filhos e também por todos os enlutados, todas as famílias que sofrem a dor da perda. Estejamos também orando pela saúde da nossa irmã Zéza. E um outro pedido é por Toinho, foi feito também semana passada, o Antônio, filho, né, mais conhecido como Toinho, lá na PIB de Aliança. Ele encontra-se muito doente, ainda não tem um diagnóstico fechado. Então, que estejamos orando por sua vida, por sua saúde. Ele tem perdido os movimentos do corpo e ainda não se sabe ao certo o porquê, não é? Existem hipóteses, mas não um diagnóstico fechado. Vamos orar por ele, por seus pais, que têm cuidado dele, por sua irmã. E também por todos os doentes da alma e aqueles que estão também doentes espiritualmente. E nesse momento eu convido a todos vocês para juntos intercedermos ao Pai por esses pedidos que foram feitos. Oremos. Pai querido, nós queremos entregar a Ti cada vida que foi aqui citada, porque cremos que só Tu, Senhor, podes cuidar, podes tratar de cada coração, de cada mente, de cada alma e também de cada corpo, meu Deus. Tu és o dono da vida, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, Tu tens todo o poder em Tuas mãos. Nós cremos nisso e também cremos que Tu és soberano, sendo que a Tua vontade, meu Deus, é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso nós entregamos cada enfermo, cada pessoa enlutada, entregamos tudo, Deus, em Tuas mãos. E Te damos graças por Tuas grandes obras, por Teus grandes feitos em nossas vidas e pelas respostas que o Senhor tem dado às nossas orações, não por merecimento nosso, mas por Tua graça e misericórdia. E nós Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. A vida de Cristo em nós, motivo do louvor. Vamos cantar, meus irmãos? Vamos então continuar louvando ao nosso Deus neste culto, agora através de cânticos espirituais. Vamos declarar, meus irmãos, o quanto o nosso Deus é maravilhoso. Louvemos. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Agora nós cantaremos o hino do cantor cristão, de número 15. Exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grito do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Agora nós vamos ouvir a mensagem bíblica com o pastor Bob. Saudar a todos em nome de Jesus, nessa manhã de domingo. Queremos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje vamos dar início ao capítulo 3. Antes queremos apenas relembrar aquilo que falamos, já que a semana passada nós pregamos sobre sofrimento, sobre tribulação, e saímos um pouco para poder ver a mentalidade das pessoas, como as pessoas pensam, vivendo nesse período de tribulação para muita gente, né? E como reage diante dessa tribulação. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que, se você olhar direitinho, a pertinência dela é muito forte para a época de hoje.
especialmente porque nós temos uma mistura enorme, grande, de tudo aquilo que Jesus falou, como se alguém estivesse acrescentando coisas diante da proposta de Deus. E uma das coisas que nesse capítulo 3 mostra para mim, deve mostrar para todos nós, é que o apóstolo Paulo, ele está trazendo à tona que o Antigo Testamento, que era as escrituras daquela época, para nós o Antigo Testamento, mostra uma verdade que eles não estavam vendo. E talvez esse seja um grande problema, um dilema da vida da gente. Eu tenho falado, tenho dito sobre meus entendimentos, né, daquilo que eu aprendi do início e daquilo que eu questionava, daquilo que Deus foi revelando através da sua palavra e as mudanças, pela graça de Deus, daquilo que eu cria, porque entendia que as pessoas que falavam sobre isso eram pessoas que realmente compreendiam, entendiam, e eu não estou tirando mérito dessas pessoas, desses irmãos, grandes irmãos, mas é que há muitas coisas na palavra de Deus ainda hoje, e como nós somos os responsáveis, porque a Bíblia diz que nós somos dispenseiros da dispensa dos mistérios de Deus, daquilo que estava oculto e agora deixa de estar oculto para ser revelado ao mundo através da igreja de Jesus Cristo. Então tem muita coisa ainda hoje que as pessoas falam, mas é muito questionável. E quando se há uma revelação ou um entendimento melhor da palavra de Deus, até aqueles que já estão na comunidade, já lê a Bíblia, já deve ter lido umas 5 ou 6 vezes, ou talvez mais do que isso, até se chocam com a interpretação, como se estivesse contrariando a palavra do Senhor. Então tem muita coisa que acontece hoje em dia, e muita interpretação equivocada, né? Errada, por causa de acrescentar alguma coisa. Então o princípio básico para que nós possamos interpretar a palavra de Deus é se nós estamos tirando ou acrescentando alguma coisa. Tirando, quando eu digo assim, bom, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. A gente não, hoje em dia, isso é do contexto da época, aquela coisa toda, sem lermos o princípio, o valor do princípio, dos valores que estão escritos. E a outra olha gente, eu acho que isso aqui, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que orar mais, a gente tem que jejuar mais. Essas questões são levantadas ainda hoje, elas não são definidas na vida de muita gente. Muita gente precisava definir isso à luz do que diz a palavra de Deus. Então essa carta aos Gálatas, ela revela muita coisa. No primeiro capítulo, nós encontramos o apóstolo Paulo questionando pela mudança do raciocínio que estavam tendo os irmãos aqui de Gálatas. Por quê? Porque eles estavam querendo voltar àquilo que Paulo está justamente dizendo. Gente, olha, as cerimônias, aquilo que está escrito aqui no Antigo Testamento, elas só tinham um único objetivo: apontar para Jesus. Isso foi abolido, esse cerimonial. Até a própria circuncisão física foi abolida, porque agora a circuncisão é no coração. Até o próprio entendimento de que precisávamos antes de uma pessoa para interceder por nós também foi abolido. Porque agora é Jesus, Ele é o nosso intermediário, é aquela pessoa que vai mediar nosso encontro com Deus. Então nós não podemos, você não pode voltar a isso e entender que isso é algo que precisa ser tratado. Só que tem um detalhe, é que além do Antigo Testamento, eles estavam acrescentando algumas coisas, criando algumas regras, como acontece hoje em dia, gente. Podemos pegar a Bíblia, ler a Bíblia e olhar e dizer, não, isso aqui, vamos colocar mais isso aqui. Vamos colocar isso. Eu sempre lembro dessas histórias, desses testemunhos que tem em muitas igrejas, que fala sobre a prosperidade. E lembro de um fato que um irmão nosso aqui da Carpina, ele me conta que determinada igreja abriu aqui
uma rua aqui perto. E o pastor de lá, ele era de Carpina, saiu de Carpina, foi para São Paulo. Quando voltou como pastor. Ele não era pastor, era amigo dele. Como voltou como pastor. E ao retornar como pastor, aqui ele encontrou esse irmão. E esse irmão tinha um carro, que era não era um carro novo. E aí, esse colega dele, que agora era pastor, chegou para ele e praticamente disse que ele era um amaldiçoado por causa do carro dele. E mostrou o carro dele, o carro do pastor, foi mostrado no carro do ano, aquela coisa toda. Então, isso é uma prática que hoje se vê, que tem muito a ver com aquilo que acontecia naquela época. Por isso que Paulo diz assim, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se um de nós, eu mesmo, ou um de nós, ou mesmo um anjo do céu descer e falar, ou acrescentar, ou falar qualquer coisa sobre Deus que esteja diferente do que está escrito, seja amaldiçoado, seja anátema, não possa ser considerado. Então, aí no capítulo 2, ele diz assim, nós somos salvos quando paramos de confiar em nossos esforços morais ou na lei e confiamos somente na obra de Jesus. O Evangelho é o único caminho para a entrada no céu. Todo o capítulo 2 ele vai abordar esse tema. E nós estamos vivenciando uma campanha de missões estaduais, aonde precisamos entender que em Cristo nós podemos cooperar com Ele, devemos, não é nem questão de podermos, no sentido de, é uma decisão, é uma opção, não existe opção para a gente nesse sentido, porque em Cristo nós vivemos para Ele, por Ele, com Ele, de todas as formas. Em Cristo, nosso movimento é a partir dEle, mas infelizmente nós nos movimentamos a partir de nós. As nossas mentalidades, o nosso raciocínio, não consegue até mesmo encaixar com certas coisas da palavra de Deus, porque vivemos numa sociedade, nascemos numa comunidade, numa sociedade maluca. Hoje, a forma como é tratada as coisas de Deus é de tal forma que a igreja ela absorve isso com muita naturalidade. Ela absorve muita coisa. E hoje, pecado é muito relativo, como tudo que foi pregado pela filosofia, tudo é relativo. A igreja é relativa, na realidade. O que nós falamos de igreja não tem nada a ver, no sentido bíblico, daquilo que representa o corpo de Cristo. Igreja hoje, ela é mais vista como um prédio, uma instituição, do que como o corpo de Cristo. E é por isso que nós acrescentamos ou tiramos alguma coisa. Por exemplo, alguns intérpretes chegam a comunicar que o dízimo olha, eu estou falando de dinheiro, mas não é para vocês dizimar, não. Estou tentando mostrar. O dízimo não tem mais validade. Aí eu fico perguntando, onde foi que nós encontramos isso? Por que interpretamos dessa forma? Talvez por uma questão muito simples. Do não entender exatamente o significado do dízimo, da contribuição da oferta. E aí, sem percebermos, nós estamos dizendo que não, isso é meu, pertence a mim. Sem percebermos, nós estamos dizendo a Deus que, não, Deus, para quê? Para que isso? E aí você vai procurar no Novo Testamento, não é o caso, e você não encontra algo que você possa confirmar isso. Apenas um raciocínio, por quê? Porque Jesus não falou sobre isso. Isso aí é um mal que acontece, porque nós não podemos interpretar a ausência de alguma coisa por não ter falado sobre esse assunto. Isso é um princípio hermenêutico. Nós falamos. Há pessoas que escrevem livros sobre essa situação. São respeitados. Não estou tirando o mérito do respeito, mas estou dizendo que há algo que nós precisamos entender. Eu, como qualquer outra pessoa, qualquer pessoa que possa entender, estuda a palavra de Deus, pode errar.
pode chegar às suas conclusões, pode não conseguir entender, e aí ensinar, falar coisas que não era para ser falado, ou talvez não tenha fundamento para isso. E aí no capítulo 3, nós temos mais detalhes sobre essa situação. Ele diz que nós não só somos salvos pelo Evangelho, mas também crescemos pelo Evangelho. Então, Paulo está questionando aos Gálatas como eles começaram pela fé no Evangelho e agora querem prosseguir com o crescimento pelas obras. Não apenas somos justificados pela fé em Cristo, somos também santificados por ela. Então ele começa a chamar os Gálatas de insensatos, pessoas que perderam completamente o rumo, pessoas que estavam andando certo e agora perderam o rumo. Ele diz assim: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Numa linguagem de hoje, naquilo que nós podemos pensar hoje, como muita gente fica pensando, né? Quem foi que colocou um mau olhar em vocês, como os rezadeiros? É uma ideia de dizer assim, para aquelas pessoas que creem nisso, quem foi que fez com que vocês saíssem do rumo? Quem foi que fez você? Quem foi que enfeitiçou? Qual foram as pessoas que levaram vocês a tirarem o raciocínio? Aqui mesmo em Carpina, como em muitos lugares, há muitos que têm abandonado a igreja cristã para vivenciar o judaísmo, como condenando e até mesmo dizendo que Jesus Cristo, aquilo que está escrito, olha, um dia eles amaram Jesus e agora, insensatos, abandonaram a Jesus porque perceberam, entenderam que a religião judaica é a verdadeira. Isso hoje aqui em Carpina tem, nós temos grupos hoje, pessoas que eram crentes e agora são a religião judaica, está lá. Todo o mecanismo, toda a religiosidade que eles têm para isso. Abandonaram. Então não é uma coisa que foi no passado, mas está aqui. São insensatez. Foram enfeitiçados. Alguém chegou e criou uma magia ao ponto da pessoa não perceber. Isso aí. E olha que eu não estou entrando no mérito aqui da salvação, se perdeu a salvação, não perdeu. Não estou entrando no mérito do comportamento, da forma como você vive, como você faz as coisas. E ele diz assim, ó, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouvi? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então é muito simples, ele está questionando o dia da conversão deles. Vocês se converteram? Então, essa conversão de vocês realmente entenderam? Foi feita através do quê? Do Espírito. E por que vocês agora querem voltar àquilo que acontecia antes pelas obras? Interessante. É bom lembrar que em momento algum na Bíblia você vai encontrar que a salvação de alguém foi pelas obras. Ele vai mostrar isso. Infelizmente, como eu já disse aqui, algumas pessoas já sabem, quando eu me converti, havia uma divisão muito clara no sentido do raciocínio da minha época, que faz 40 anos que praticamente eu me converti, e que o Antigo Testamento não mais valia, agora é o Novo Testamento. Você imagina que na década de 60, 70, talvez até um pouco de 50, 70 e 80, eu me converti na década de 80, então esse princípio, e eu entendendo que era assim mesmo, que o Antigo Testamento não valia. Gente, eu aprendi isso de pessoas que subiam no púlpito para falar sobre esse assunto. E como eu criei nisso, mas me apaixonei muito por Jesus, me apaixonei muito por aquilo que Jesus fez, e talvez isso tenha sido a minha salvação, para que eu pudesse voltar a entender de que, infelizmente, essas pessoas que pregavam sobre o Antigo Testamento para fora estavam erradas. E esse livro do Gálatas
foi uma coisa que me alertou, que me abriu os olhos. O interessante é que quando Paulo diz assim, só no capítulo 1, verso 10, diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Gente, ou estou tentando agradar os homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Sabe por que ele está dizendo assim, irmãos? Eu não fui chamado para ser um homem popular. Eu não fui chamado para ser um homem que preciso da aprovação dos homens. Eu fui chamado para ser um homem de fé, confiar naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Nas quartas-feiras estamos estudando o Sermão do Monte. E nesse tempo, nós estamos falando sobre algo que é um detalhezinho, mas é tão importante no Sermão do Monte, que quando Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito. E nós vamos explicar isso às quartas-feiras. E ele diz algo que havia até mesmo acrescentar. Por exemplo, o visto que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa expressão, odiar o inimigo, não tem na Bíblia. Mas por que havia já esse raciocínio simples? Porque, olha, se Deus está dizendo que é para eu amar meu próximo, então aquele que não for próximo, meu inimigo, eu posso odiar. Deduções, gente. Mas Jesus usa a expressão: eu, porém, vos digo. Então, é isso que precisamos entender. Está escrito. O que está escrito? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, não chama a atenção, diz: não ultrapasse o que está escrito. Todas as vezes que eu ultrapasso o que está escrito, eu busco alguma coisa fora do Evangelho e quero acrescentar. A minha conversão não foi traumática, mas a conversão de muita gente foi traumática. A minha conversão foi uma conversão de um entendimento bíblico do Novo Testamento, a partir daquele Novo Testamento entregue pelos Gideões, e um raciocínio que eu cheguei ao ponto de dizer assim: o que é que eu faço agora? Até que eu fui mais uma vez na igreja evangélica e eu vi que o pastor estava perguntando quem queria entregar a mensagem, a sua vida. Só que eu, naquele dia, eu não vi nada na mensagem. Eu apenas estava perguntando: e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Ali foi que eu entendi que eu precisava dar um testemunho. Fui lá para frente, levantei minha mão, fui lá para frente. Foi eu e até o irmão Miquel, se eu não me engano, nesse dia. E ali começou minha jornada dentro da comunidade, dentro da igreja. Mas eu fui aprendendo, gente. Eu fui aprendendo, errando, fazendo besteira, ainda hoje falo muita besteira na vida, mas a gente vai aprendendo, vai conseguindo consertar isso à luz do que diz a palavra, reconhecendo aquelas coisas que você pensava e vendo que está corrigindo. E às vezes a gente deixa o pessoal doido. Eu, como pastor, às vezes estou pregando e aí vou pregando e vou dizendo as coisas, as pessoas às vezes não conseguem encaixar. Eu entendo, compreendo esse fato, porque não é fácil. Agora, quando eu vou lá para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que Deus diz assim que nós somos dispenseiros, nós somos aquelas pessoas que cuidam da dispensa. Qual é a dispensa de Deus? É a palavra dele. Somos responsáveis por aquilo que está dentro e trazer de lá de dentro aquilo que realmente nos alimenta. A dispensa de um rei era um lugar onde se colocava comida. E era uma única pessoa que era responsável pela dispensa do rei. Era aquele que o rei confiava. E essa pessoa, ela não podia colocar qualquer coisa, porque ela sabia que ela precisava experimentar a comida primeiro, para saber se ela estava envenenada ou não. Então era uma pessoa de extrema confiança do rei. O rei dependia disso para comer. Então, ele olhava a minha dispensa, só colocava ali o que era necessário, o que era importante, aquilo que era puro, aquilo. Pronto. E quando ele tirava, trazia pronto para o rei. Só a mesma coisa somos nós. Nós sabemos que a dispensa do rei não tem nada de veneno. Está aqui a palavra de Deus. Então, podemos tirar. O problema
é que ao tirarmos, nós podemos acrescentar alguma coisa. Nós podemos acrescentar algo. E aí, esse acrescentar algo traduz isso que está acontecendo na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo continua dizendo assim, perguntando, será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Ele fala aqui da conversão, e ele fala aqui daquilo que aconteceu no início. Esses homens, esses irmãos aqui foram perseguidos. A conversão deles não foi uma coisa muito fácil. Eles entregaram a vida a Jesus, eram judeus que entregaram a vida a Jesus, teriam que mudar a forma de pensar, a forma de ver as coisas. Não mais estariam envolvidos ou comprometidos com as cerimônias daquela época. Então eles sofreram, e Paulo está lembrando, lembra do sofrimento de vocês? Quantas vezes vocês mandaram a carta comunicando que a pressão que estava acontecendo? Esse é o resultado, vocês cederam, vocês abriram mão, por isso que vocês agora estão desse jeito. E eu sou obrigado a escrever uma carta para vocês dessa forma. Insensatos, quem foi que enganou vocês? Quem tirou vocês do rumo? Quem fez com que vocês tirassem a mão no arado? É isso que ele está perguntando. Vocês sofreram tanto, e agora vocês querem voltar aos rudimentos para que a obra de vocês possam fazer vocês melhores? Olha, gente, vou dizer uma coisa a vocês, a verdadeira transformação na vida da gente, na minha vida e na sua vida, não está naquilo que eu faço, nem como eu faço. A verdadeira transformação está no Senhor, Ele, coordenando, dirigindo a minha vida, está naquilo em que eu sou em Cristo. Essa é a verdadeira transformação. O que é que eu sou em Cristo? Não é o que é que eu sou na minha função do pastor. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que fazer isso. Não, gente. O que é que eu sou em Cristo? O que eu sou em Cristo, eu vou pastorear conforme Cristo. Então, imagine uma dona de casa, uma mulher que vive em casa, tomando conta da casa, tomando conta dos filhos. Em Cristo, como é que é essa mulher dentro de casa? Como é que essa mulher vive em Cristo dentro de casa? É uma alegria tremenda. E é isso. Aí você encontra um exemplo na Bíblia como Marta e Maria. Qual é a diferença entre Marta e Maria? Isso é justamente nisso. Marta estava preocupada naquilo que ela fazia, como ela fazia. E Maria estava preocupada em estar aos pés de Cristo. Talvez você, que é muito ativista, não concorde. Mas olha, quem disse que Maria estava escolhendo o melhor momento e lugar? Foi Jesus. Então você vai e discute com ele. E diz assim, Jesus, eu não concordo com isso. Marta chegou e disse, mas, Senhor, manda Maria me ajudar. Puxa, será que Marta estava fazendo alguma coisa que estava de errado? Qual era o erro da Marta? É que aqui não era tempo para fazer aquilo. A preocupação dela em alimentar os apóstolos não passava na cabeça de Jesus. Porque Jesus sabia. Jesus sabia que aquilo que nós não queremos aceitar, iria acontecer. Deus nunca abandonou nenhum dos apóstolos. Deus nunca deixou de alimentar nenhum dos apóstolos. E aí, às vezes, nós queremos fazer as coisas, e aí perdemos o rumo, deixamos de ser em Cristo. A Maria, ela estava vivendo esse momento. É uma coisa que eu aprendi, que talvez você não concorde comigo, talvez você escuta, eu não estou preocupado com isso, é que quando o Lázaro morre, e quando Jesus vai ao encontro do Lázaro, a Marta sabe que Jesus está vindo. E a Marta vai e conversa com Jesus, fala com Jesus, e questiona, Jesus responde. Mas Jesus permanece no mesmo lugar, Jesus não dá um passo à frente. E aí, Marta chega e diz para Maria, o mestre está aí. Aí Maria corre
O interessante é que a mesma fala que Marta teve, Maria também teve. A mesma resposta que Marta teve, Maria também teve. Você sabe qual é a diferença? É que a conversa de Jesus com Marta fez Jesus andar. Fez Jesus ir. Talvez o grande problema nosso está no nosso coração. Nós queremos as soluções, como esse povo aqui do Gálatas, em fazer as coisas. Queremos viver para Deus fazendo as coisas, e não sendo em Cristo. Queremos viver para Deus, cooperar com Ele, fazendo. Quanta gente hoje, missionários, estão cansados. Eu vou dizer para você, missionários, por acaso o seu missionário está me ouvindo, quantas vezes se cansa de fazer tanta coisa, mas você parece que não consegue entender que você precisa ser em Cristo. O cansaço físico é uma coisa, o cansaço mental, por causa do trabalho, é outra coisa. Então, há muitos colegas meus que estão cansados do ministério, por várias razões, mas a principal razão é o propósito da vida deles. O propósito da minha vida, da sua vida, é ser em Cristo. Não tem outro propósito da minha vida, é ser em Cristo. Então, eles perderam esse foco, porque eles queriam acrescentar mais alguma coisa. Eles queriam ser mais alguma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo começa a falar, e mostrando o que o Antigo Testamento fala. Ele vai falar sobre a salvação de Abraão, a partir daquilo que ele creu, e não a partir das obras de Abraão. Ele não vai chegar e dizer assim, está vendo, Abraão, ele foi salvo porque ele obedeceu ao Senhor. Não, gente. A obediência foi um caminho, mas porque ele creu. É o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que ele foi porque ele obedeceu, porque ele fez. Não. Ele até tentou e fez muita besteira. Mas teve um momento na vida dele que ele realmente percebeu que qualquer coisa que ele fizesse estaria estragando. Como ele fez? Ele mentiu, ele aceitou a oferta da mulher dele em ter relações com a serva. Até ali, Abraão não era Abraão, era Abrão. A Sara não era Sara, era Sarai. Mas no momento em que ele ouviu o Senhor, no momento em que ele percebeu a aliança de Deus, quando ele compreendeu que ele não podia fazer absolutamente nada a não ser confiar, o nome dele mudou. O nome dele agora é Abraão, pai de todas as nações. A Sarai, diz alguns estudiosos, que o nome dela significava, na linguagem de hoje, barraqueira. Que ela queria resolver o problema, por isso que ela ofereceu. Mas quando aqueles homens que chegaram e que disseram que ela teria, mesmo na primavera, quando voltasse, daqui a 9 meses, teria o filho, que ela sorriu, aquela coisa toda, o nome dela mudou. Deus mudou de barraqueira para princesa. Porque ela creu. Então ela entendeu que não dependia dela, a esterilidade dela não dependia de nenhuma medicação, só de Deus. Ela tinha perdido completamente o significado de ser mãe para ela. Mas a Bíblia diz que para Deus, para atingir o seu propósito, nada é impossível. Para atingir o propósito de Deus. Às vezes a gente fala assim, não, mas para Deus nada é impossível. Sim, mas impossível para fazer o quê? Para Deus, tudo é possível, contanto que seja para atingir o propósito dele. Então esses homens aqui, essas mulheres daqui, perderam o rumo. E é por isso que ele vai citar vários textos, vai citar Gênesis 15:6, vai citar Gênesis 12:3, 18:18, 22:18, vai citar Deuteronômio 27:26, Abacuque. Quando ele cita Abacuque aqui, ele diz, olha gente, a Bíblia diz, Deus diz que o homem, o justo, viverá
pela fé, da fé com fé. Quem não sabe a história de Abacuque? Está no Antigo Testamento. Esses homens sabiam disso tudo, mas eles se esqueceram. Eles achavam que era pela fé e mais alguma coisa. Pela fé e mais alguma coisa. E olha que Abacuque viveu pela fé em Deus, pela promessa de Deus, sem ter a presença de Jesus. Esses homens conheceram a história de Jesus. Era muito mais para eles terem fé do que viver dessa forma. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Que vida eu tenho, que vida você tem, dentro ou fora do propósito de Deus? Você quer cooperar com Ele? Quer cooperar com Cristo? Só diante dele, vivendo o propósito dele na sua vida, e mais nada. A sua obediência não vai acrescentar nada na sua vida. Também a sua desobediência só vai trazer prejuízo naquilo que você está plantando. Você vai ver que em outro capítulo, aqui no capítulo 5, você vê que ele vai falar sobre aquilo que nós plantamos. Ele diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, vai colher. Então, a minha desobediência, que é o plantio da carne, vai colher coisa da carne. Mas a relação de Deus com você não muda. Gente. Em Cristo não muda. Mas o meu plantio no Espírito, buscando viver o propósito de Deus, eu vou colher coisas espirituais. Mas isso não quer dizer que Deus vai me amar mais por causa disso. Então não é pelo que eu faço, não é como eu faço, mas é porque eu sou quem eu sou em Cristo. E ele está buscando que os Gálatas entendam isso aqui. Ele questiona: olha, se você viver buscando praticar essas coisas, você entenda isso, é por elas que você viverá. Jesus disse: olha, qualquer pessoa que deseja viver pelos mandamentos, pode viver, mas se quebrar um dos mandamentos, estragou tudo. E Paulo está falando aqui: ou você vive em Cristo, ou você vive dessa forma, só que dessa forma você não vai ter aquilo que você necessita, só em Cristo. Irmãos, nós temos vivido esse mundo sem entender o propósito da vida da gente. Nós temos vivenciado esse mundo sem ter uma vida que glorifica a Deus. Porque nós queremos ter respostas, nós queremos viver nesse mundo como se esse mundo fosse a nossa pátria, fosse o nosso lugar. Eu tenho aprendido, e algo que quando eu aprendo, eu fico repetindo para mim, repetindo para todo mundo, que nós estamos vivendo aqui de uma forma que queremos ser salvos do mundo, isto é, nós queremos ter uma vida boa aqui, nós não queremos que o mundo maltrate a gente. E, no entanto, o propósito de Deus é para que nós salvemos o mundo. É que nós sejamos as pessoas que, como corpo dele, façamos o que ele quer, sem acrescentar nem tirar nada daquilo que ele falou. Que Deus possa ajudar vocês a ter uma vida bastante alegre, mas em Cristo. E que a insensatez não faça parte da vida de vocês, na nossa vida. E que, quando você ouvir alguma coisa, você busca no Senhor, na palavra dele, para saber se aquilo é verdade ou não. Porque muita gente tem enfeitiçado, muita gente, interpretando equivocadamente a palavra do Senhor. E aí, por você não ter sustentabilidade, por você ter opiniões pessoais, por você achar que é isso, aquilo outro, você cai nessas ondas todas. O que está acontecendo hoje em dia? A igreja institucionalizada aqui no Brasil está aceitando muita coisa. Muita coisa está sendo aceita.
por ela. Ela está vivenciando um acrescentar. No entanto, estão esquecendo de que Deus nos chamou, não para isso, mas para que fôssemos homens e mulheres de fé, confiando absolutamente, absurdamente nesse Senhor maravilhoso, que é o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, vamos encerrar o culto desta manhã cantando, louvando a Deus. Ele é exaltado. Declare isso. E que Deus abençoe a todos. Um feliz domingo e uma feliz semana com Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Louvarei. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E agora teremos a nossa escola bíblica dominical, a EBD Geral, com a professora Fátima, e a EBD Kids. Não percam. Que Deus abençoe a todos.